Como esta palestra ela é gravada, eu não sei em que momento você estará nos assistindo, mas é um grande prazer ter você novamente aqui em nosso canal. Hoje, nós vamos ter o prazer de ouvir uma palestra pelo Luciano Lopretti, que eu vou agora ter a honra de dar os seus dados principais de trabalho. O Luciano Lopretti, ele é formado em jornalismo pela FAAP e em francês pela Aliança Francesa São Paulo e Université de Nancy, na França, além de prática do idioma e de aulas de tradução dadas no Brasil e na França. Estágio pedagógico na Aliança Francesa, em Paris, cursos de tradução no Acordo Aliança Francesa-ESIT, Escola Superior de Intérpretes e Tradutores de Paris, estágio no Colégio Internacional de Tradutores Literários em Arles, na França. Também é formado em italiano pelo Instituto Italiano de Cultura Dante Alighieri, em São Paulo. Ele possui especialização em História e Humanidades, Política, Arte e Cultura. Trabalhou na Aliança Francesa de São Paulo, foi assessor de imprensa na Câmara de Comércio França-Brasil e foi tradutor e redator da revista bilíngue Economia e Cultura, também da Câmara de Comércio França-Brasil. Nós queremos, Luciano, já de antemão, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Você muito nos honra aqui no canal da Revista Acordes, que é do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sinta-se à vontade agora na sua palestra. Boa tarde, então. Obrigado pela apresentação e obrigado, sobretudo, pelo convite para que eu participasse deste programa. É muito interessante. Eu não cheguei a ver os anteriores, mas eu tenho um relato da Yara, que trabalha com vocês, que me falou como é o esquema do programa, achei muito interessante. E cada vez uma pessoa de alguma área diferente, uma atividade diferente. A minha, como já puderam perceber, é a tradução, entre outras coisas. Eu vou começar do início. Falei até como se diz, um título para essa palestra, digamos, que era um trajeto em tradução, percurso na tradução. E justamente queria começar bem do início, porque foi realmente um mergulho. Embora eu seja jornalista, tenha sido formado em jornalismo, trabalhei como jornalista, mas o meu mergulho principal é na língua, na linguística, nas letras, na literatura. Eu tenho essa ligação com línguas, principalmente francês e também o italiano, desde criança. Aliás, a minha família é de origem italiana, por parte do meu pai. Italianos, por parte da minha mãe, brasileiras, mas aquela mistura característica do Brasil, de várias origens que se encontraram aqui, e há muito mais tempo do que da minha família paterna, que eu sou a segunda geração. Mas na minha casa, como morava com os meus avós italianos, paternos, se falava muito italiano. Eu ouvia italiano, e quando eu era bem pequeno, eu não distinguia as línguas, eu achava que era uma língua só, e que o italiano era outra maneira de falar português, e que era a maneira dos velhos falarem português, porque quase que só os velhos falavam italiano. E que quando eu ficasse velho, eu falaria como eles. E dito e feito, agora que eu estou mais idoso, falo italiano, não vou dizer perfeitamente, porque, por incrível que pareça, e teimosia minha, eu falo muito melhor francês do que o italiano. Porque o francês eu estudei a fundo, desde o início, desde a idade de uns 8, 9 anos,
que eu comecei porque na escola onde eu estudava tinha francês no currículo. Era a escola dos irmãos maristas. E aí comecei. O italiano, eu me virava, eu entendia, e para mim bastava. Eu lia quando precisava, quando tinha alguma coisa, ou mesmo para me distrair, para o meu prazer ou por curiosidade. Até que, quando eu fui para a França, estudar na França, em umas férias, eu fui até Roma. E cheguei lá e percebi que eu entendia muito bem tudo que falavam. Respondi, falei, vou tentar responder para ver se eles me entendem. E eles me entenderam, e comecei a falar, mas, sim, errava verbo, errava gramática, não falava corretamente. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, eu vou estudar italiano, porque senão vou perder o pouco que eu sei. E estudei, me aperfeiçoei para poder trabalhar também, traduzir em italiano. Mas aí, é isso que me levou para a área da interpretação, porque até ali, quando eu voltei, já era formado em jornalismo aqui na FAAP, e fiz um outro curso de extensão por lá, na França. Mas eu continuei a trabalhar também na Aliança Francesa, fazia as duas coisas, trabalhava com jornalismo como freelancer e na Aliança Francesa depois comecei a dar aulas no curso básico, no médio e no superior, onde tinha tradução. E aí eu era professor de tradução também e acabei seguindo nessa área, tendo feito o curso da ESIT, como você falou, com as professoras Claire Mochot e Amélia Bonfim, uma na parte do francês e outra do português. E a Amélia Bonfim era tradutora na época se chamava Comunidades Europeias. Isso faz tempo, foi antes da União Europeia. Então, tinha todas essas dicas de trabalho oficial. Aliás, uma das minhas ideias, quando eu era bem jovem, era ser diplomata. Talvez eu fizesse o curso Rio Branco, Instituto Rio Branco, Itamaraty, aquelas coisas. Mas eu fui dissuadido justamente por uma das professoras que falaram, mas você pensa que você vai se formar e vai ser embaixador em Paris? Não é assim. É uma carreira longa até você conseguir um posto, mais ou menos. Faça outra coisa, você é jornalista, você fala, faz... E eu acabei sendo intérprete, ela me enfiou numa cabine de tradução, uma vez me obrigou, eu falei, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Não, você faz, você faz. Eu não vou poder ir, ela falou, eu estou doente, não vou, estou sem voz, você vai lá e faz a tradução, eu vou ficar só olhando. Eu entrei na cabine e, com a garganta assim apertada, ardendo, saiu a minha voz. No início, o palestrante falou, bonsoir, e eu, boa noite, e aí não parou. Durante 1 hora ele falou e eu não parei de traduzir tudo que ele falou. Aí eu percebi que eu poderia fazer tradução simultânea. E nunca mais parei até hoje. Estou fazendo. Depois veio o italiano também, mais ou menos na mesma base, porque eu não fazia. Eu falava italiano para mim, não estava trabalhando mesmo em italiano. Mas um colega que eu havia indicado para traduzir umas conferências de uns professores lá da Universidade de Roma, da Sapienza, ele sofreu um acidente quando estava indo para a palestra. E aí alguém foi lá na Associação Palas Atenas, junto com o SESC, uma coisa assim, me chamaram em urgência. Não, venha, porque ele não vai poder. Ele sofreu um acidente e está hospitalizado. Falei, mas eu não faço isso. Não, alguém vai ter que fazer. Vem aqui, a gente vai ver como resolve. Aí eu fui, evidentemente já estava em cima da hora, não achamos ninguém, e eu me vi constrangido a fazer e consegui fazer. E parece que bem, porque o pessoal gostou e voltou a me chamar para os outros dias subsequentes. Fiquei 1 semana traduzindo. E aí comecei a trabalhar em italiano também. Mas isso só para dizer o início. Acho que já foi um bom começo, de qualquer forma. Mas sempre estudando, porque nunca essas coisas não se param, ainda mais como literatura
história, sempre gostei de história, continuei fazendo cursos, coisas assim. E aí não tinha feito Itamaraty, mas fui chamado, através dos trabalhos que eu já havia feito para o consulado da França, às vezes tradução escrita, tradução... geralmente eram textos, mas me chamaram para traduzir encontros de políticos franceses que vinham visitar o Brasil, que visitavam algum político brasileiro, e eu, de repente, me vi nessa situação muito boa, aliás, para um profissional da área, de ser intérprete de governadores, de presidentes, de senadores, tanto brasileiros quanto franceses. E já na minha infância, eu costumo dizer que não todos, mas quase todos os presidentes franceses, eu traduzi como intérprete quando vieram ao Brasil. E o primeiro, eu não traduzia, claro, porque eu era muito criança, estava na escola primária ainda, mas eu acho que eu sou muito mais velho do que parece, às vezes, não se assustem com as coisas que eu falo, parece que foi de outra vida também. Eu estive no encontro do general de Gaulle, quando ele esteve em São Paulo, e isso foi em 64. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Quando comecei a estudar francês, e a escola onde eu estudava levou uma representação de crianças, de alunos, para o Palácio do Governo, onde era o encontro do presidente francês, o general de Gaulle, e o governador de São Paulo. Na época, não me lembro direito se era Ademar de Barros, porque foi um pouco antes do 31 de março, foi naquela época, ou logo depois, não me lembro. Mas eu não falei nada com ele, só assisti, ele deu uma risadinha, apertou a mão de um ou outro e acabou. E daí, quando eu retomei o trabalho mesmo, firme de intérprete, aí vieram os outros. Até o único que eu não traduzi, embora estivesse presente com outras atividades, foi o Macron, agora, no ano passado, quando ele esteve no Brasil. Mas os outros anteriores, François Hollande, o primeiro-ministro Lionel Jospin, esse foi um trabalho muito interessante, muito importante que eu fiz. E na Itália, na parte dos italianos, tinha muitos professores, intelectuais italianos, como esses da Universidade La Sapienza, e outros políticos nem tanto da Itália, um ou outro, mas eram mais escritores e sociólogos, Domenico De Masi, ou uma pessoa que eu gostei muito, eu geralmente ficava muito amigo quando a coisa durava mais tempo, que era o autor de um livro chamado A Subversão do Ser. Ele é psicanalista e trabalhava, eu estou tentando lembrar o nome exato dele, mas não estou conseguindo, já vi. E não parei com essa coisa. Mas, paralelamente, como eu gostava muito de literatura e dava aula de francês, aula de literatura, aula de tradução. Alguns amigos meus com teatro, porque é uma outra atividade minha, estou sempre ligado ao teatro. Até, não sei se está dando para ver, alguém me perguntou, ainda hoje, por que eu tinha cabelo azul aqui, tenho tingido de azul, uns resquícios. Eu falei, não, isso é por causa do teatro, da atividade teatral. Eu estava dando aula agora há pouco, no semestre passado, aula de francês para um grupo de estudantes de teatro, futuros atores ou profissionais, e eles me chamaram para fazer um papel num vídeo que eles estavam preparando. Vídeo, se eu topava fazer o papel de um professor. Eu falei, mas como? O que eu tenho que fazer? Eu falei, não, é você, é um professor louco, velho e louco, que vai ter até que pintar o cabelo de azul. Você pinta? Eu falei, vamos lá. Pintei o cabelo de azul. Não tudo, mas umas partes. E aí, então, lá fazendo o vídeo, ainda não terminou, porque não precisa de grana, e eles não têm a grana na hora, tem que esperar, aquelas coisas, né? Então, parou.
Mas eu achei interessante o cabelo azul e deixei o cabelo azul. E continuo a fazer teatro, porque lá no fundo, lá atrás também... Eu posso já te fazer uma pergunta? O autor que você falou, que lá da Itália, é o Mauro Maldonato? Isso. Ah, Obrigado. Você procurou ali e achou na hora. Mauro Maldonado. E é uma pessoa incrível, muito humano, muito solícito. Uma amizade mesmo. Acontece. Claro que eu não vi, faz tempo que eu não vejo, mas ele vem frequentemente ao Brasil. Acabou aprendendo português, fazia as palestras em português, aí eu não trabalhei mais com ele. pois é, Acontece. perdeu o emprego. Agora, me chamou a atenção, para nós historiadores, né? É interessante que você tenha trabalhado com políticos, né? E, e eu queria, assim, que você pudesse dizer de um ou outro presidente francês, qual aquele que você achou mais interessante, a postura política, as ideias, que você teve oportunidade de conhecer ali, né? Você falou que foi o Jospin que você fez um trabalho interessante. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Jospin. O presidente francês, que eu mais gostava e admirava muito, embora não tenha trabalhado diretamente com ele, mas eu ouvi algumas vezes, porque ele ficou 14 anos no poder na França, foi o François Mitterrand. Ah, sim. François Mitterrand, em 14 anos, eu tive a oportunidade de vê-lo pelo menos umas 3 vezes, embora não traduzisse a entrevista toda, às vezes uma pergunta ou outra, quando eu trabalhava para alguma revista, jornal, como freelancer, eu ia fazer a entrevista, mas entrevistei muito, uma entrevista longa, com a mulher dele, a primeira-dama, Danielle Mitterrand, que fazia um trabalho, também falecida já, mas ela fez um trabalho muito importante sobre a defesa das águas, dos mananciais, e defendendo a ideia de água é um bem de todos. E ela veio aqui ao Brasil também fazer isso. O Lionel Jospin era uma pessoa muito afável também, muito competente, muito inteligente, muito articulado. A pena foi ele não ter se candidatado. Ele se retirou da política logo depois, porque não ficou muito claro, mas ele devia ter algum antecedente da época da guerra, uma época que tinha muitas acusações. O próprio Mitterrand foi acusado de Sim. várias coisas. E aí ele preferiu, eles vão escarafunchar, como se diz, escarafunchar toda a minha vida, vão achar que eu não quero mais tocar nesses assuntos, vou ter que me defender, explicar, justificar, e ele se retirou da política. Mas ele era uma pessoa incrível. Chegou a me dar o endereço dele em Paris e falar, e quando eu encontrei aqui no Brasil, e eu tava, na época já tinha feito o trabalho com ele, fazia uns 2 anos, e ele voltou para uma reunião que teve aqui, convocada talvez pelo Fernando Henrique, com vários presidentes de países de democratas. Eu não lembro como era o nome desse grupo que ele chamou, tinha o presidente do Uruguai, da França, alguns. Ele e o Lionel Jospin representando a França. E eu estava, na época, traduzindo um livro de poemas, junto com um poeta francês, o Yvon Lemaine. Ele fazia a tradução para o francês. Não, ele selecionou 10 poetas franceses da região da Bretanha, e aqui o Celso de Alencar selecionou 10 poetas de São Paulo. Escolhemos os poemas e eu traduzia. E trabalhei, então, com o Yvon. No último dia, fomos almoçar, no domingo, no restaurante brasileiro, para ele conhecer, que era o Tordesilhas, se eu não me engano. E, de repente, eu olho, na porta, estava o cônsul da França, que me conhecia, e o Lionel Jospin, que tinham ido almoçar no mesmo restaurante. E o Lionel Jospin também me reconheceu e perguntou porque nós estávamos olhando. Ele falou, você conhece?
o cônsul disse sim, falou, então vamos lá, fala com eles. E vieram até a nossa mesa e tomaram um café conosco, ficou conversando, e ele falou, quando você for a Paris, vai tomar um café comigo lá em casa. Me deu o endereço e tudo, foi muito inesperado, mas ele era assim, e conversava normalmente como qualquer pessoa. E você foi tomar café em Paris com ele? Não na casa dele, mas eu passei, eu sabia onde era, estava, por acaso, fui na casa de um amigo e era na mesma rua. Até hoje eu lembro, e procurei o número e tal, falei, não, qualquer hora a gente se encontra num café mesmo, alguma coisa assim. Sim. E não bati na porta, nada disso. Mas tenho certeza que ele teria me recebido, porque ele era muito afável, muito verdadeiro. Assim. Essa foi uma experiência. Outros foi uma coisa muito mais profissional, só profissional, de traduzir. Até logo, muito prazer, embora, obrigado. Mas valeu a pena ter essas experiências, né? Agora, voltando ali, uma coisa fantástica também é a parte do teatro, a conexão com o teatro. Eu tinha uns amigos, autores, que me procuraram para... Procuravam um texto, na verdade, francês, da época do pós-guerra, dos anos 50, por ali. E eu falei, eu tenho, porque eu gosto muito dessa época, dos autores dessa época também, vamos lá em casa, a gente procura. E achei um chamado Exercícios de Estilo, Exercício de Estilo, de um autor chamado Raymond Queneau. Raymond Queneau é um tipo de um surrealista, ele se chamava de patafísico, e fazia umas coisas muito estranhas, muito diferentes em termos de escrita, de literatura. E esse livro era o seguinte, era uma historiazinha, por isso chama Exercício de Estilo, mas a mesma história que ele repete 99 vezes, a cada vez num estilo literário diferente, um estilo diferente. Então, eles viram esses textos e se apaixonavam, queriam fazer a todo custo. Não, você traduz. Falei, não, isso é muito difícil de traduzir, vai levar tempo, eu não sei se vou conseguir. E também, mas é bom mesmo, o texto é bom, tanto que na França foi a mesma coisa. O texto é de 1947. Um grupo de atores propôs para ele fazer no teatro, e ele dizia que não ia fazer, porque aquilo era para ficar no papel, não tinha teatralidade, não tinha nada, mas eles insistiram, fizeram, fez o maior sucesso até hoje, a cada 5 anos esse texto é montado na França. E a mesma coisa aqui, eles fizeram mudaram o título, porque Exercícios de Estilo, eles acharam que era muito estranho, em português parecia coisa de estilistas, de moda, coisas assim. Então, mudou-se, através de uma pesquisa, alguns autores da época, tiraram de um outro poema de outro autor a frase "você vai ver o que você vai ver". E foi montado um espetáculo com esse nome no Centro Cultural São Paulo. Ficou só no Centro Cultural São Paulo, ficou mais de um ano. E foi feito no foyer do Centro Cultural, porque as salas eram pequenas. A historieta que ele repetia se passava dentro de um ônibus. E, na época, o diretor era o Gabriel Vilela, que hoje é famosíssimo. Foi o primeiro trabalho dele, e acho que o primeiro meu para teatro. E aí foram na prefeitura, expuseram um projeto e pediram se era possível ter um ônibus e usar o Centro Cultural São Paulo, que é da prefeitura. Nossa, era a Irondina, que era prefeita de São Paulo na época, e a secretária de Cultura era Marilena Chauí. Elas deram todas as oportunidades e mandaram para, na época chamava-se CMTC, não sei se ainda chama, acho que não, CMTC, que era a Companhia de Transportes Públicos, de ônibus, de São Paulo. E eles gentilmente ofereceram um ônibus e ainda tiveram a gentileza de seguir as instruções do diretor e cortaram o ônibus ao meio para que o público visse o que se passava dentro do ônibus. E o ônibus foi posto dentro de uma estrutura de circo no foyer do Centro Cultural,
foi montada tipo arquibancada de circo em volta, tipo uma arena, e aquele ônibus era o palco, lá no fundo. Foi um sucesso, era um musical com a Rosi Campos, Ellen Helene, direção musical do Pedro Paulo Bourcian, gente de circo. Teve um trabalho muito importante, muito detalhado, muito minucioso do Gabriel Vilela, com vários profissionais que ele chamou para coreografia, para trabalho de mímica, expressão corporal, voz. O Pedro Paulo ensaiou todo o coro e as vozes. Foi fantástico. Até quem viu lembra até hoje. Pena que cada vez menos gente tem tido. Faz o que? Isso foi em 88, não, 90, 89, 90. Ficou um ano e meio no Centro Cultural e mais um ano viajando por aí. Foi para a Espanha, foi para a Colômbia, para o México, para tudo quanto era lugar. Interior de São Paulo. Um sucesso. E aí eu fiquei ligado ao teatro. Fiz várias outras traduções, embora não nesse nível, e não, nem todas foram montadas. Muitas foram só publicadas em livro. E estamos à disposição, coisas muito interessantes. Aí eu traduzia o Wisniewski com a peça dele. Tem muita gente nesse barco que fala dos africanos que atravessam o Mediterrâneo em barcos precários. E ele tem um humor muito ácido, muito feroz, assim, ferino. E ele retrata o drama e, com um ar de comédia, que é humor negro, ele retrata o drama dessas pessoas que se vendem, às vezes que vendem, ele fala de tráfico de órgãos, para chegar na Europa, para chegar de qualquer forma. São enganadas, morrem no mar, aquela coisa. E outras, um que é fantástico, é um polonês que mora na França, a peça estava em francês, que é Antígona em Nova York. Também fantástica essa peça. Outra chamada Nada a Fazer, que faz uma referência a uma primeira frase do Beckett, no Esperando Godot, que é Nada a Fazer. E o autor é Fabrice Haddad, que escreve da pronúncia árabe Haddad, Fabrice Haddad. E muito, muito bom também. E aí, vira e mexe, eu tenho uma coisa a ver com teatro, até pintar o cabelo de azul. Ô, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. Esse teatro que você falou, né? Você usou uma expressão pantafísico. Pantafísico. E aí, me fez lembrar do Alfred Jarry. Isso. O Burrey. Exato. É baseado, então, nesse, posso chamar de estilo de teatro? Como que seria isso? Não, o Jarry, ele está na origem desse movimento, justamente. Sim. E que o Raymond Queneau encampou, aderiu, adotou os dois. Tem os símbolos todos que eles bolavam, ele adotou, que era a Ordem da Grande Gidule, que era uma espiral, assim, que era uma decoração que ele oferecia para algumas pessoas. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, foi montado o Jarry com o Paiobu. Isso. Foi montado pelo Cacá Rossetti. Sim. Aquele grupo dele, que fez vários outros trabalhos e ficou muito tempo em cartaz também. Na época, era comum uma peça de teatro ficar um ano em cartaz. E, às vezes, com sessões de terça a domingo. E, alguns dias, com 2 sessões. Então, ficar um ano em cartaz é muita apresentação. São muitas apresentações. Era um sucesso mesmo. Mas é interessante, porque aí, do Jarry vai para o Raymond Queneau. Eu traduzi alguma coisa do Jarry também, antes, quando estava estudando ainda. E o Queneau, e aí fui chegar no Boris Vian. Boris Vian também era um patafísico que levou adiante. Era muito
aquela coisa absurda, ele inventava coisas, ele era inventor, era compositor, cantor, saxofonista, engenheiro, inventor, fazia 1000 coisas. E gravou com um monte de gente, escrevia muito para os jornais, críticas de romances e poemas, inventou até, para quem traduz é interessante, porque ele escrevia, falava muito bem inglês, e ele escreveu um livro em inglês, ou traduziu um livro dele, que ele publicou com pseudônimo, como se ele fosse americano. Uma história que se passava em Nova York, ou em alguma outra cidade, não lembro, chamava-se, ele pôs lá, I shall spit on your graves, que era, eu vou cuspir no seu túmulo. E era a história de um movimento negro, uma revolta, uma coisa assim, e que ele publicou com o pseudônimo de Vernon Sullivan, como se ele fosse só o tradutor e não o autor do livro. Só bem depois foram descobrir. E ele fazia muito esses jogos, essas brincadeiras. Assim como o Queneau fazia de escrever várias vezes a mesma história, cada vez num estilo diferente, era uma característica do grupo, do patafísico, justamente. Também o que ele fez era coisas muito difíceis de traduzir até. Esses exercícios eu quebrei a cabeça, porque levei muito tempo, não traduzi para o teatro, não foi possível traduzir os 99 episódios, porque não ia dar tempo também, ia durar muito tempo a peça. Então, traduzimos 1/3. Eu fiz 35 episódios, mas eu tomei gosto, eu queria traduzir o livro inteiro. Aí eu pedi uma bolsa para poder terminar a tradução, para ir lá no Colégio Internacional dos Tradutores Literários, em Arles, na França, no sul da França. Foi uma maravilha, porque aí eu pude trabalhar à vontade, tinha um espaço para mim, eles me abrigavam, me alojavam, tinha uma bolsa para poder me sustentar, e fiquei lá, acho que 1 mês e meio. Terminei, só que o livro não pôde ser publicado até hoje, por problemas de direitos autorais. Uma outra editora já tinha os direitos, e não... Eu encontrei aqui, na internet, uma tradução, exercícios de estilo. A minha tradução prontinha, e lá mandei para a editora, só que outros já tinham comprado os direitos. Como eu tinha feito a tradução para o teatro, ela já estava bem adiantada. E aí aconteceu isso. Lá na França, eu fui na editora Gallimard, lá em Paris, falei com por coincidência, a nora do Raymond Queneau, que é brasileira, ou era, já faz muito tempo, Annabelle Queneau, que tinha morado no Rio de Janeiro, era brasileira, eu sei que ela falava português muito bem. E tinha me mostrado até os desenhos, porque ele fazia muito desenho para ilustrar as coisas dele, e eu queria fazer uma edição ilustrada, justamente. Mas não deu certo. Até hoje eu estou atrás de alguém que se interesse. Mandei já para várias editoras, mas parece que o pessoal tem um pouco de medo de se arriscar com essa história do direito autoral. Mas é só pagar os direitos como para qualquer livro. Eu não tenho condições de comprar direito autoral, mas uma editora tem. E valeria a pena, porque até o Antônio Calado leu a minha tradução e disse que a minha era válida, era muito superior, e que era para eu lutar para publicar. Pena que ele não podia fazer nada para isso, tanto que ele já estava doente, morreu 1 ano depois. Então, ficou assim. Mas ela está prontinha, se alguém quiser, se alguém se interessar, por favor. Outra coisa que eu fiz, olha aí, foi dar algumas aulas de tradução para o pessoal que fazia jornalismo aí na PUC. Eu tinha uma amiga que era professora de francês na PUC. Ela falou, você não quer dar umas palestras, umas aulas sobre tradução para o pessoal de jornalismo que vai se interessar por jornalismo? Eu falei, claro. E aí foi essa minha ligação com a PUC. O Mauro Margonato também, eu traduzi 2 ou 3 conferências dele na PUC. Então, tinha essa ligação com
com a PUC, como com as universidades em geral, Unicamp, USP e outras particulares também, foi uma época muito boa, em que a França tinha uma influência muito grande, e isso não faz muito tempo. Claro que foi decrescendo aos poucos, mas até pouco tempo atrás existia muitos contatos. Isso foi decrescer mesmo, declinar, depois de 1900, depois da pandemia, até 1900, não, 2000, perdão, 2015, 2018, por aí, ainda tinha muita atividade, muita influência da França na cultura, na ciência, na universidade. De lá para cá, foi decaindo muito. Hoje em dia, não tem nem muitos tradutores, o que de um lado poderia ser bom, eu teria mais trabalhos, outros também, mas não tem nem tanta demanda assim. Aulas, também tem muita aula de francês, aula na Aliança Francesa, aulas particulares nas empresas, aulas individuais, em casa de aluno, muito. E foi bem isso. Ultimamente, está muito escassa a demanda de trabalhos ligados à França. Apesar de todos os acontecimentos políticos e tudo, fala-se ainda, mas é só nessa área. No jornalismo, que são notícias que interessam a todo mundo, mas culturalmente, teatro, cinema, música. Na minha época, me ajudou muito, tanto no aprendizado, na prática do francês, quanto do italiano, uma corrente cultural que existia, que era música, cinema, teatro, peças traduzidas, claro, mas muitos filmes franceses e italianos, muita música francesa e italiana, e ainda, um pouco antes, quando ainda era criança, também em espanhol. E até os anos 70, começo de 80, tinha muita coisa da Argentina, do México, da Espanha mesmo, músicas em espanhol. Podemos citar Mercedes Sosa e vários outros argentinos, chilenos. E você acha que isso é em decorrência do quê? Bom, a hegemonia americana de um lado, principalmente. Tanto que, numa certa época, quando eu ainda trabalhei bastante, porque os franceses tinham resolvido fazer o que eles chamam de mercado, exceção cultural. Exceção cultural era impor a França novamente como grande ator nessas trocas culturais, no intercâmbio cultural, e mandavam os artistas para os outros países. Tem uma atriz até que descreveu isso quando ela veio aqui e falou, não, naquela época o governo mandava a gente com uma malinha cheia, na época tinha, né, filmes, DVDs, ou rolo de filme mesmo, quando era o caso, de país em país, para divulgar o cinema francês. Então, eles vinham e faziam entrevistas coletivas, palestras sobre o cinema francês. Atores franceses que vinham, eu traduzi muito não, mas pelo menos 3 vezes, o Teatro du Soleil, da Ariane Mnouchkine, de Paris. Isso veio aqui no Sesc, montou todo um esquema igualzinho, eles têm lá na França, para apresentar as peças. Pessoal de dança, de ópera, muita coisa que existia. Houve uma época aqui em São Paulo que existia uma concorrência entre algumas instituições para saber quem fazia a coisa mais grandiosa, mais de impacto maior, e geralmente entre a Pinacoteca, o MASP, a FAAP, o Itaú Cultural e a OCA, no Ibirapuera. Às vezes era patrocinado pelo Itaú ou por alguma outra instituição, exposições de arte, shows, festivais, tinha festival de teatro, festival de dança, que continua até algum tempo atrás. Agora, de uns 3 anos para cá, voltou a ter o Festival Internacional de Teatro de São Paulo, mas não é
não tem tanta extensão quanto antigamente. Era da Ruth Escobar, que era o mais antigo, trazia companhias grandes de vários lugares. Mas o de dança ainda continuou muito tempo. E as exposições, uma exposição Picasso na Oca, que era maravilhosa. A exposição da China, na FAAP, grande exposição com arte chinesa de várias épocas. Era da China, mas vinha via França. Eram galerias francesas que traziam os quadros, as obras todas. Quem mais? Teve uma do Napoleão, essa diretamente do Museu do Exército Francês. Excelente essa aí. Foi. E eu sempre traduzia essas coisas, fosse texto, fosse as palestras na abertura, a recepção das obras. Por exemplo, uma emocionante foi a exposição do Rodin na Pinacoteca. Teve duas, eu acho. E da Camille Claudel. Eu estava na chegada das obras do Rodin, enormes, grandes. A Porta do Inferno, aquela coisa maravilhosa. O Pensador, que ficou até, eles deram uma cópia de presente para a Pinacoteca. E chegavam as caixas da alfândega fechadas, e todo mundo esperando naquela expectativa para abrir a caixa, para saber a obra, como era a obra, ninguém tinha visto por aqui ainda. Era uma emoção muito grande. E a Camille Claudel tinha obras menores, pequenas, mas muito bonitas. Uma coisa que foi feita num espaço diferente, porque aí a Pinacoteca, eu acho que estava em reforma, e foi feito no Ibirapuera, do local onde hoje é o Museu Afro, se eu não me engano. Mas ele não existia, estava tudo aberto, era todo envidraçado, com vista para o Ibirapuera, o parque, a vegetação toda. Então, aquelas obras ganhavam muita importância, era muito interessante. E aí continuei fazendo, teve 2005 e 2006, teve o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil. Estão dizendo que este ano é novamente Ano da França no Brasil, do Brasil na França, mas não estou vendo acontecer nada. Naquela época, eu fiz um trabalho incrível com o diretor de teatro francês, o Jean Lambert, com os índios Chavante do Brasil. Primeiro eu fui traduzir um texto que os Chavantes tinham produzido, tinham escrito, e alguém traduziu para o português, eu traduzi para o francês com a assistência deles. Um deles falava português, 2 ou 3 dos índios falavam português, da etnia Chavante. E depois voltava para eles verem se estava tudo de acordo. Voltava para o português. E eu fui, então, com o Jean Lambert, o diretor, passar 15 dias na aldeia Chavante, Pimentel Barbosa, lá no norte do Mato Grosso. Muito interessante. Fiquei lá conhecendo a vida daquele povo, a cultura deles, a história, porque eles contavam a criação do mundo na visão deles. Era muito, muito boa. E aquilo foi levado para a França. E depois de uns meses, o Jean Lambert me ligou da França perguntando se eu iria para a França com o grupo de Chavantes para eles apresentarem a peça lá. E eu falei, achei ótimo. E foi para o Festival de Avignon, na França, no mês de julho, verão, na região da Provence, que é da região linda da França, no verão maravilhoso. E nós ficamos num local próximo a Avignon, não muito próximo, mas era fantástico, porque era um castelo medieval, simplesmente o castelo onde quem passou a infância nesse castelo foi o Marquês de Sade. Era um castelo que estava em ruínas e que foi começando a ser restaurado naquela época. Hoje está completamente restaurado e tem 1000 atividades por ali, mas na época não. Estava nem pela metade ainda a restauração, mas tinha uma parte muito preservada. E quando eu soube onde eu estava, que era aquele lugar onde eu estava, falei, com os indígenas brasileiros
no castelo onde foi criado o Marquês de Sade na infância. Um castelo medieval, acho que originalmente ele começou a ser construído em 1200 e alguma coisa, uma coisa assim. Fantástico. Foi uma das coisas que eu fiz lá. E depois fiquei em Paris, fizemos um tour pela França. Esse foi para o Festival de Avignon. No ano seguinte, 2006, eu voltei. Aí foi Bretanha, região da Bretanha, região do Loire, todos aqueles castelos do Vale do Loire, e uma cidadezinha já na fronteira leste, que é Belfort, que é uma cidade importante, porque tem uma importância como uma fortificação na época da guerra, de várias guerras. Na fronteira leste era uma fronteira muito protegida. Então, a cidade ficou importante. Eu tinha o prefeito, na época que eu tinha feito alguma coisa, traduzido alguma coisa dele antes, que era o Chevènement, é o nome dele, não sei se era Pierre, o sobrenome era Chevènement, que ele era o prefeito dessa cidade na época. E aí voltei, foi a viagem mais interessante que eu fiz, foram essas duas. Eu tinha ido já para a França para estudar, para trabalhar, mas coisas muito menores, muito sem a mesma importância. Esses foram longos e me deram chance para aprender muita coisa, ver muita coisa nova. Foi fantástico. Luciano, tem uma pergunta que me foi enviada para que eu fizesse para você, mas a pessoa ela não está assistindo aqui, mas na gravação ela vai ouvir a resposta. Ela gostaria de saber por que a língua francesa, ela, na hora da pronúncia, não se fala os S's finais da grande maioria das palavras. É uma pergunta, hein? Essa é uma pergunta. É o seguinte, essas regras, não são regras, são transformações pelas quais as línguas passam sempre. E o francês, embora não seja a língua mais antiga na Europa Ocidental, acho que o português talvez seja até mais antigo, como unidade, mas ela mesmo assim é bem antiga, começou há muito tempo, logo depois do Império Romano e com as invasões, godos, visigodos, os francos, tudo aquilo, e a pronúncia vai se transformando, mas a ortografia não muda. Por isso que em francês um exemplo é esse, do S que não é pronunciado no final, a não ser para fazer as ligações de uma palavra a outra. Mas água, por exemplo, como é que você diz água em francês? É O. E você escreve E-A-U, e se pronuncia O. Porque a pronúncia foi mudando, porque no início era o latim, essa ex, chamava-se ex, água. Tanto que tem algumas cidades na França que ainda se chamam ex, Aix-en-Provence, Aix-la-Chapelle, ex quer dizer águas da Provença, Aix-en-Provence. E então foi se transformando em E, o ex, E-A-U, eles mudaram a grafia e se estabeleceu aí, do latim para o francês. Mas a pronúncia mudou e a grafia não. E todas as palavras são assim. O PH, que a gente também teve em português, só que em português foi eliminado. E outras. Eu vejo muito a televisão francesa, que tem na internet também, um professor, tipo o professor Pasquale, digamos, do francês. É engraçado, ele também é filho de italianos. Cerquilini é o nome dele. E ele conhece a língua francesa profundamente. Todo dia, ou 3 vezes por dia, ele responde perguntas assim desse tipo. Então, por que não se pronuncia desse jeito? Por que se usa de um jeito numa hora, de outro jeito em outra hora? E ele é muito bom. Se alguém for procurar, chama-se Bonjour Professeur. Eu acho que é Bonjour Professeur.
tem questões muito boas que ele responde. A única coisa que eu posso dizer é essa, que é a língua foi se transformando, mas a grafia não. Eu acho que nós poderíamos encerrar aqui, né, a nossa... O que eu gostaria de dizer, porque é bom aproveitar também para fazer um pouco de publicidade, se alguém se interessar em aulas, traduções, pode me contatar, deixo esse nome mesmo, Luciano Lopretti, no Facebook, ou por e-mail, você deve ter meu e-mail também, O seu e-mail, você me manda o e-mail depois, pelo WhatsApp. Sim, e porque eu gosto muito de traduzir, e eu fico traduzindo para mim mesmo, muitas vezes. Aliás, quando eu era criança, eu fazia isso. Eu ouvia a rádio e tentava ir traduzindo simultaneamente o rádio. Então, é uma doença. Peguei na infância e nunca mais larguei. Mas é isso. Eu gostei muito de poder lembrar, nem sabia que eu ia lembrar tantas coisas assim. Foi muito bom. Adorei. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos e agradecemos a você também que está nos assistindo. Agradecemos a oportunidade de estarmos compartilhando a experiência de vida do Luciano Lopretti e que você também possa se sentir motivado, como ele, né, que desde a infância cultivou, né, esse gosto por línguas. Nós também cultivamos os nossos gostos pessoais. Eu, particularmente, gostava de história, então eu brincava sozinho, fazia castelos de areia, me imaginava falando com Luís XIV, né? E todo mundo achava que eu era louco. Eu virei professor de história. Porque eu achava que era o Nero. Ainda bem que você não botou fogo na sua casa, né? Quase. Quase. Então, tá. Então, agradecemos novamente ao Luciano e até o nosso próximo encontro.